Louvo a Deus pelo dia de hoje, louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus pelo que tem feito. E desde já quero compartilhar que na quarta-feira que vem, então, vai nascer o meu neto Benjamin. Então, quero compartilhar isso. E estamos, então, nessa expectativa desse grande momento. Então, que vocês possam estar orando por nós, de maneira especial, a Bruninha, ao pastor Israel, estão nessa grande expectativa também. Quarta-feira está chegando, domingo que vem já estará aqui pregando um avô. Eu até então não tenho avô pregando, mas no próximo domingo já estará aqui pregando um avô. Então, peço as vossas orações para esse dia tão especial, tão aguardado. Falando então, voltando à nossa série de mensagens de escatologia, quero dizer a vocês que todos os estudos estão disponíveis no site escatologia.com.br, todos os vídeos, todos os áudios, PDFs de todos os estudos até então, inclusive as imagens que nós temos colocado aqui, os gráficos, né, as ilustrações, todas elas estão disponíveis nesse site. E você que porventura tenha perdido algum dos estudos, não tem problema, você vai lá e você pode então resgatá-los, reouvi-los ou ouvi-los, enfim, e voltar a estudar até com mais profundidade, se desejarem assim fazê-lo. Dando continuidade à nossa série de estudos, hoje nós falaremos então sobre um tema que já iniciamos anteriormente, que são as 6 primeiras trombetas do juízo. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, quero te louvar, quero te agradecer, glorificar o teu santo e precioso nome, por tudo que tens falado aos nossos corações, no estudo, nesta série de estudos a respeito de escatologia, a respeito do final dos tempos. Abençoa-nos, continua a falar conosco, a nos elucidar, consoante a tua palavra, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro vamos recapitular o que nós falamos a respeito da dispensação do juízo. Então hoje nós vivemos a dispensação da graça, virá o arrebatamento, adentrarão a dispensação do juízo. Então nós temos nessa dispensação do juízo 3 grupos com um conjunto de 7 grandes juízos sobre a terra. Vou pedir que coloque então o gráfico, você pode ver aqui o que nós anunciamos. Nós vivemos então na dispensação da igreja, aí virá o arrebatamento na sua primeira fase, e a igreja será arrebatada. Lá no céu, a igreja então adentrará o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, iniciar-se-á uma outra dispensação, a dispensação do juízo, também denominada de grande tribulação. E essa dispensação do juízo, ela é dividida em 3 partes. 3 partes com 7 juízos cada. Então a primeira parte que nós temos analisado são os 7 selos, ou seja, os 7 lacres que são abertos pelo Cordeiro de Deus. Depois teremos as 7 trombetas e depois nós teremos as 7 taças da ira. Depois disso, vai ser finalizada a dispensação do juízo, Jesus retorna com a sua igreja e começa uma outra dispensação, que é a penúltima dispensação, que nós estudaremos, que é a dispensação do milênio. Hoje nós vamos falar sobre o 7º selo, que inclui as trombetas. E vamos falar então dessas 7 trombetas hoje, sobre as 6 primeiras trombetas. Também vamos lembrar dos 7 primeiros selos do juízo. Essa é uma introdução então ao nosso estudo. Outro gráfico que nós podemos ver, então nós falamos nesses 7 selos do juízo, a manifestação do anticristo. Ele vem com cavalo branco, e com cavalo branco vindo, as nações vão seguindo a sua liderança, e essa é a primeira metade da grande tribulação. No meio dessa metade da grande tribulação, então é aberto o 2º selo, com o rompimento do acordo do anticristo, e aí nós temos a guerra de Gog e Magog, como nós também já estudamos. A partir daí, então, do rompimento desse acordo do anticristo com Israel, as nações se voltando de maneira militarmente bélica contra Israel, ali Gog e Magog, principalmente a Aliança do Norte, como nós já falamos, adentraremos então no 3º selo, que trata da inflação, da fome e do controle central. Falamos da marca da besta, inclusive, nesse 3º selo.
Depois adentrará-se na história humana o quarto selo, com o aumento de mortes pela fome e pela guerra. O quinto selo, o aumento da morte dos mártires. O sexto selo, a provável hecatombe nuclear. Um parêntese entre o sexto e o sétimo selo, que são, quando nós falamos no último estudo sobre as 144 mil, os 144 mil selados e as duas testemunhas, e hoje nós vamos falar sobre o sétimo selo. Então, volto a dizer, o sétimo selo, quando é aberto, ele traz a declaração, a autorização, a ordem para que sete anjos toquem 7 trombetas. Então, nós vamos falar sobre as 6 primeiras trombetas, a abertura das 6 primeiras trombetas. Coloque mais um gráfico, por favor. Então, vocês podem ver no meu lado esquerdo os 6 primeiros selos que nós já tratamos, e esse grande retângulo, que é o sétimo selo, que dentro desse selo, ou seja, volto a dizer, aquele pergaminho aberto, deslacrado, aquele selo, aquela bula que fechava, então, autorizações para que anjos toquem as 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas são divididas em 2 partes. As 4 primeiras trombetas são cataclismas sobre a terra, e as 3 últimas trombetas são declaradas como os 3 ais. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos ao texto, então, bíblico de Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 e 2, versículo 6. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. A abertura, então, volto a dizer, do 7º selo, ela vai sinalizar a preparação e a autorização, a permissão, para que os 7 anjos toquem 7 trombetas, iniciando uma série de juízos sobre a terra, sendo os primeiros juízos cataclismas. Vale lembrar, então, que nos tempos antigos, as trombetas eram tocadas. Pode avançar mais um slide, por favor? Isso. Agora pode avançar mais um, por favor. As trombetas eram tocadas e tinham pelo menos 3 significados básicos. Primeiro dos significados, uma comunicação oficial a ser dada. Então, nos tempos antigos, se tocava a trombeta, a população então se reunia para ouvir o que um rei, enfim, alguma autoridade tinha a dizer àquela população. A trombeta então era um chamado para uma declaração oficial a fim de atrair a atenção do povo. Segunda forma que era usada nos tempos antigos era a convocação para os exércitos se prepararem ou, se já estivessem reunidos, para atacarem. Então, as trombetas, elas tinham essa intenção de convocação e de ordem para ataque. E terceiro ponto, é que essa trombeta também alertava as populações quando a cidade estava na iminência de ser atacada. Então, as pessoas ficavam nos muros, as cidades antigamente, mormente, as grandes cidades, as maiores cidades eram muradas, ficavam vigias, sentinelas, eles avistando ao longe algum grupo com uma certa velocidade, encaminhando, eles tocavam trombetas e as pessoas então se preparavam para se defender, assim como os demais soldados. Então, essa ideia é uma ideia que se mantém até os dias de hoje. Nós temos um vídeo que nós vamos tocar de um evento que aconteceu no ataque do Irã em Israel, agora em abril deste ano de 2024. E nós vamos ver que durante esse ataque, as trombetas, no caso, as sirenes, foram tocadas para alertar a população do ataque, como era nos tempos antigos. Pode colocar o vídeo, por favor. Pode aumentar o som, por favor? Isso em abril desse ano. Isso foi em Jerusalém.
Então nós vemos que isso continua acontecendo nos dias de hoje, as sirenes tocando para anunciar um juízo, um ataque iminente sobre as cidades. Então, de todos os modos, as trombetas apontam, essas 7 trombetas apontam a 7 juízos que vão ser estabelecidos sobre a terra. Vamos falar sobre as 4 primeiras trombetas. Elas são relacionadas a cataclismas. Então, temos mais um gráfico aí, apontando então essas 4 primeiras trombetas, que vamos analisar e estudar e compartilhar hoje. Sobre a primeira trombeta, vamos falar então sobre ela. Apocalipse capítulo 8, versículo número 7 diz: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também foi queimada, e também toda a terra verde foi queimada. Então, o primeiro cataclisma que vai atingir o planeta, e aí são elucubrações e são interpretações naturalmente do texto, e a que eu sigo é que vai haver uma grande chuva de meteoritos, que são pedras de meteoros que se quebram, que se fragmentam quando entram em contato com a atmosfera, só que elas vão cair numa intensidade muito maior sobre a Terra nesse período do que na atualidade. Vale considerar que a cada ano caem dezenas de meteoritos na Terra. Já existem 30 mil meteoritos distribuídos em vários museus aqui do planeta, inclusive aqui na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E desses 30 mil meteoritos que já foram encontrados na Terra, já existem catalogados 1.180 meteoritos diferentes, metais e composições diferentes de metal. Essa queda de meteorito, ela está aumentando. Houve um aumento registrado nesse ano de 2024, coloca o próximo vídeo, por favor, isso, um aumento na queda de pequenos meteoritos registrados em 2024. Temos um vídeo a respeito disso, de uma reportagem do Jornal da Band. Nos últimos dias, luzes misteriosas no céu chamaram a atenção no Rio Grande do Sul. São quedas cada vez mais frequentes, Thaís, de meteoros. No dia 25, a queda de um meteoro de grande luminosidade na região central do Rio Grande do Sul. 26, a explosão de um meteoro bólido no litoral sul. Madrugada do dia 27, o Fireball visto nos céus de Santa Maria. E no dia 31, outro do mesmo tipo próximo à Lua, no litoral norte. Nos últimos dias, os observatórios do estado registraram ocorrências frequentes de queda de meteoro. Carlos é diretor de um desses espaços e conseguiu visualizar o fenômeno. Segundo ele, esses registros estão cada vez mais frequentes. Estatisticamente, a gente acompanha, ao longo dos anos, todos esses registros, como eles vão ocorrendo. E esse ano, realmente agora, 2024, surpreendeu um pouquinho, porque aumentou o número de meteoros de magnitude um pouco mais elevada. Nos últimos dias... Então, estão aumentando cada vez mais. E nesse aumento, quando houver essa trombeta tocando, então vai apontar essa queda massiva de meteoros ou de meteoritos na Terra, trazendo o quê? Trazendo cada vez mais destruição. Hoje estão caindo em algumas áreas mais distantes dos centros urbanos, mas nas regiões desses grandes centros urbanos, mas o que aponta o texto bíblico é que vai trazer muita destruição. Ou seja, mais fragmentados, incandescentes e contaminados, vale o termo Raima para sangue, ele aponta essa possibilidade de contaminação e trazendo então mortandade através de grandes incêndios na terra. Falamos da primeira trombeta tocada, agora vamos falar seguidamente das 2 próximas trombetas, por sua similaridade. O texto de Apocalipse capítulo 8, no versículo número 8 diz: o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, então agora a terceira trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas.
O nome da estrela é absinto, e a terceira parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Atenção ao texto que nós vemos: uma grande montanha em chamas, atirada, e uma grande estrela queimando, também caindo. Então, 2 desses meteoros que vão na direção da Terra, eles não vão se quebrar, e vão atingir, então, um grande lençol freático, assim como um dos oceanos vai ser atingido, o que é bem plausível pela quantidade que nós temos de água na Terra, em relação à proporção da própria Terra. Então, vai trazer grande mortandade nos mares, como diz o texto bíblico. Talvez, isso ocorra de maneira semelhante, trazendo grande mortandade, do que aconteceu na península Yucatán, no México, ou que provocou uma cratera de 110 quilômetros de largura, ou a cratera de Beringer, nos Estados Unidos, que tem 170 metros de profundidade. Temos a imagem, então, dessa cratera de meteoro em Beringer, nos Estados Unidos, e você pode ver a destruição de apenas um meteoro causando essa destruição. Imagina isso caindo num lençol freático, vai afetar, então, toda a água, todo o aquífero, da questão aquífera da região, trazendo contaminação, como diz o texto. Quero lembrar para vocês que explosões de meteoros, elas têm acontecido, e aconteceram de maneira recente até, de proporções menores, aquelas de Yucatán e Beringer, no caso do século XX e no século XXI. No século XX, em 1908, na região da Sibéria, numa cidade chamada Tunguska, então explodiu esse meteoro a 10 quilômetros do solo, ou seja, mais ou menos na altura em que está um avião no seu voo de cruzeiro, 10 quilômetros à distância. Então, ali explodiu, e foi equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. Imagina a explosão de um meteoro na distância de um avião em pleno voo, equivalendo a 1000 explosões da bomba de Hiroshima. Causou um terremoto na magnitude 5 da escala Richter, e 80 milhões de árvores são estimadas que foram destruídas nesse período. Agora, nesse século XXI, um meteoro de porte médio caiu na Terra em 2013, numa região chamada Chelyabinsk, na Rússia, e ela explodiu e foi equivalente a 40 explosões de uma bomba de Hiroshima. Olha só, a distância de Chelyabinsk para Moscou, para ter uma noção da distância, então 1.700 metros ali, e essa queda foi documentada também, e nós também temos um registro. Essa queda acontece então a 50 quilômetros de altura, ou seja, 50 quilômetros acima do solo, e não afetou tanto assim, mas ainda assim houve centenas de feridos. Se isso aconteceu a 50 quilômetros do solo, imagina acontecendo mais próximo ao solo. Então nós temos também uma imagem desse acontecimento que ocorreu há 11 anos atrás. Um meteorito atingiu nesta madrugada 6 cidades da Rússia. Mais de 1000 pessoas ficaram feridas. Um rastro de fumaça no céu e, de repente, um clarão. A imagem foi registrada por várias câmeras de vários ângulos. Segundo a Academia Russa de Ciências, um meteoro de 10 toneladas entrou na atmosfera a 54 mil quilômetros por hora e se despedaçou quando estava entre 50 e 30 quilômetros do chão. Eram 9h20 da manhã no local. Cerca de 2 minutos depois, veio uma série de estrondos, possivelmente causada pelo asteroide ter rompido a barreira do som em desaceleração. Em 6 cidades russas, a onda de choque arrebentou janelas, arrombou portas, derrubou paredes. A cidade mais atingida foi Chelyabinsk, onde 3.000 edifícios sofreram danos. 1.100 pessoas receberam atendimento em hospitais. De acordo com este médico, a maioria teve ferimentos leves causados por estilhaços de vidro. Nesse centro olímpico, os alunos faziam aula de judô. Primeiro se assustaram com a luz intensa, depois, quando as vidraças se partiram, saíram correndo.
O presidente Vladimir Putin pediu que o ministro da Emergência verificasse danos em estruturas de comunicação e de geração de energia. A NASA, a Agência Espacial Americana, negou que o asteroide de hoje tenha qualquer relação com o meteoro 2012 DA14, que faz 3 horas passou pelo ponto mais próximo da Terra em sua órbita, a cerca de 28 mil quilômetros do planeta, quase de raspão. Para os astrônomos foi uma espetacular coisa. Então nós temos essas perspectivas sendo aumentadas, né, e naturalmente trazendo grandes estragos. Volto a dizer, 50 quilômetros de distância, 30 quilômetros de distância, 10 mil quilômetros de distância, 10 quilômetros de distância do solo da Terra. Imagina a destruição que isso vai causar quando estiver mais próximo. Então, essas são as 3 primeiras trombetas, e temos mais uma em relação a cataclismas da Terra, que é a 4ª trombeta. Vamos então falar sobre a 4ª trombeta. Diz o texto de Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 12. O 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então, consequentemente, essa grande poeira levantada pela queda desses grandes meteoros, e aí, consequentemente, também os grandes incêndios que vão ser ocasionados por causa dos meteoritos incandescentes que vão cair em várias regiões, isso vai fazer, naturalmente, que tenha muita fumaça, e isso oblitere, então, a luz dos astros. Agora, nós falamos dessas 4 primeiras trombetas, que são relacionadas aos cataclismas. Vamos falar, então, as 3 demais trombetas, que são relacionadas aos juízos executados por espíritos malignos, influenciados por eles, que são chamados também de os 3 ais. Então, você pode ver nessa imagem, que nós falamos das 4 trombetas iniciais, que falam dos cataclismas, e agora vamos falar das 3 últimas, que são envoltas ao mundo espiritual. E aí, então, nisso, nós veremos a intervenção de espíritos malignos caídos, que vão ser soltos com esse propósito, de influenciarem, como nós temos visto ao longo desses estudos, influenciarem nações, líderes, para que possam agir consoante as profecias que já são citadas. Diz o texto, do versículo 13 desse capítulo 8, na versão revista e corrigida: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então vamos falar da 5ª trombeta. Essa 5ª trombeta nós temos que analisar de 2 formas. Temos que analisar, então, tudo sempre olhando pelo contexto da visão que João teve do mundo físico e também da visão que João teve do mundo espiritual. Então, temos que analisar esses 2 aspectos. De todo modo, o termo que nós vamos ler sobre essa trombeta, essa 5ª trombeta, ela usa uma palavrinha grega, kai, que pode inclusive sincronizar esses 2 eventos. Vejamos o texto do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3 e o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também, ou seja, Ikai, no grego, da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. Então, nós vamos ver primeiramente a perspectiva da visão que João teve do mundo espiritual. Satanás tem, naturalmente, como nós observamos ao longo das páginas bíblicas, atuado pela história, por toda a história. E não vai ser diferente em termos
do final dos tempos. Ele vai continuar atuando, até ser preso. Vamos falar sobre isso quando tratarmos da dispensação milenial. Mas o fato é que João, ele tem essas duas perspectivas quando ele tem a visão daquela estrela caindo, provavelmente uma ogiva nuclear explodindo, como nós podemos perceber também, assim como nós analisamos quanto aos cataclismas, as perspectivas quanto aos meteoros, meteoritos. Também temos que ter essa perspectiva daquilo que João interpretou como uma estrela caindo, podendo ser, então, provavelmente, pelo que nós temos analisado sobre os selos, a explosão de uma ogiva nuclear. Mas, apesar dele ver aquilo, é provável que ele tenha se lembrado do texto de Isaías, da profecia de Isaías, que também falava de uma estrela caindo, uma estrela do céu. Diz o texto de Isaías, capítulo 14, sobre o qual me referi agora, que João conhecia, no versículos 12, versículo 15, o seguinte: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Então Isaías cita Satanás caindo como uma estrela na terra, e cita ele indo para o profundo do abismo. Esses dois termos são usados por João. Então nós devemos voltar a ter a perspectiva de que o que ele vê no mundo físico tem reflexos daquilo que ele vê no mundo espiritual. E ele relembra, provavelmente, a profecia de Isaías, vendo aquela grande estrela e vendo os eventos de Satanás em relação à sua influência na terra. O fato é que ele não apenas fala do abismo, que é profetizado por Isaías, mas ele fala dessa fenda do abismo, desse buraco no abismo, que a Bíblia vai traduzir, a palavra grega é phrear, que significa fenda, ou pode ser assim uma rachadura, pode ser um buraco, que a Bíblia traduz normalmente como poço do abismo. Então, nesse momento, há uma autorização para hordas malignas atuarem na terra. Existem espíritos, é importante nós dizermos, que existem espíritos malignos, demoníacos, que são mantidos. Eu sugiro que adentremos ao próximo slide, que são mantidos, aprisionados no mundo espiritual, mas que vão ser soltos em determinado momento da história, com autorização para agirem, assim como nós temos também espíritos malignos aprisionados, que só vão ser soltos no dia do juízo deles. Podemos ver isso na carta de Judas, no capítulo 1, versículo 6, qual diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, há espíritos malignos que estão presos em outra dimensão espiritual, que vão ser soltos durante a grande tribulação, como nós estamos vendo nessa perspectiva dessas trombetas, dessas 3 últimas trombetas. E aí também nós temos anjos caídos, espíritos demoníacos, que serão presos, serão mantidos presos e serão apenas soltos para o julgamento final. Agora, vamos ver então o provável cenário do mundo físico. Nós falamos do cenário do mundo espiritual, ele vendo a queda de Satanás, a abertura do fundo do poço, da fenda do abismo, a soltura desses espíritos para atuarem durante esse período. Agora vamos ver o provável cenário observado no mundo físico, daquele contexto do mundo espiritual. Primeiro deles, um grande incêndio da área afetada, provavelmente por uma explosão nuclear. Quero voltar ao contexto que nós temos dado nos selos, que estamos num contexto de guerras, estamos num contexto de já explosões nucleares, temos tratado já sobre isso, a ocorrerem nesse período. Então a visão que João tem do mundo espiritual estava envolvido naquilo que também era percebido no mundo físico. E aí então, provavelmente, volta a dizer, essa estrela caindo do céu, ela causando um grande abismo na terra, causando um grande buraco na terra, provavelmente sejam os efeitos dessa bomba.
E assim como ele explica isso, nessa comparação dos eventos físicos no que ele vê no mundo espiritual, é o que nós percebemos no próprio Senhor Jesus, quando exemplifica a queda de Satanás na terra como se fosse um relâmpago. Veja o que diz o texto que Jesus menciona em Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Jesus vê a queda de Satanás do céu, e ele traduz isso para os seus discípulos, para cada um de nós. Olha, ele cai como um relâmpago. É uma expectativa, uma perspectiva visual do que ele percebeu, e que ele notou, e que ele viu, e que ele testemunhou. Então Satanás cai como um relâmpago. Pois bem, então, depois de tal explosão, grandes incêndios, como nós já temos falado aqui, vão acontecer. Os meteoros, das explosões, das guerras, grandes incêndios, e a fumaça então não contaminará apenas o ar, mas também ocultará a luz do sol por muito tempo, por um tempo, naturalmente, esses incêndios. Então, o que nós temos visto nesses textos? Lembremos-nos sobre as profecias de múltipla referência. Então, há profecias da Bíblia que se aplicam em vários locais diferentes, em vários momentos da história diferentes. O texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 e 2, nós voltamos ao texto e nós vamos observar isso que nós falamos da obliteração da luz. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saindo do poço. Então, na perspectiva da terra, ele vê a fumaça saindo do poço, e ali então obliterando a luz, escurecendo tudo, é o que diz o texto de maneira tão clara aqui. Uma segunda visualização que o apóstolo João tem na sua profecia, é a provável descrição de helicópteros atuando após tal ataque. Então, a seguir a fumaça ocasionada pela explosão, pelos incêndios, João viu aquilo que provavelmente sejam helicópteros. Veja o que diz o texto do versículo 3 no seu início. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Bom, podiam ser gafanhotos no sentido literal, no sentido da fauna, um inseto, não, podiam ser, claro que podiam, mas eles tinham algumas características que nós devemos perceber em relação a isso. Primeiro, volto a dizer, estamos num contexto de guerra, o contexto continua, nós já falamos de hecatombe nuclear, quando falamos anteriormente sobre os selos, falamos sobre essa guerra que vai começar e vai cada vez piorar. Mas a outra possibilidade sobre serem gafanhotos é que eles não serem gafanhotos no sentido literal, mas ele perceber e interpretar como gafanhotos, é que eles não se alimentavam de vegetação. Veja o que diz o versículo 4 desse capítulo 9. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Agora, existem outros detalhes do texto bíblico sobre esses gafanhotos, que demonstram que não eram gafanhotos normais. Veja o que diz o versículo 7 ao versículo 10 desse capítulo 9. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas, parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas faziam com que faziam era como barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. E tinham ainda uma cauda como escorpiões e um ferrão. Então, olha as suas observações. Cabeça com coroa, rosto de um ser humano, cabelos de mulher, dentes de leão, couraça de ferro, barulho de carros para a batalha, cauda como escorpiões e ferrão. Eu coloquei uma imagem que você pode perceber, então, de helicópteros. Você vê a imagem, talvez seja a imagem que João tenha visto, que na cabeça vem uma coroa,
que então é aquela localização, aquele GPS, a comunicação entre eles. O rosto de homem, que é o que se vê no vidro do piloto. A couraça de ferro, naturalmente, é o que ele percebe. Dentes como de leão, ou seja, de onde saem os fogos, de onde saem os tiros, de onde saem, enfim, como se fossem dentes de leão que devoram, que atacam. Aí na imagem à direita, você pode ver como se fossem os cabelos desse gafanhoto com cabelo, ou seja, girando, cabelo de mulher, como se fossem as hélices do gafanhoto. E eles também têm a cauda de escorpião, como você pode ver, então, no alastramento desse equipamento. E ele fala do ferrão. O ferrão é o que eles chamam de flares, que são para despistar mísseis. Então, são lançados esses fogos como se fossem ferrões. Nós temos a seguir 2 vídeos que eu vou colocar para vocês, como o ferrão da cauda dos escorpiões, como gafanhotos, como João descreve. Pode colocar esse primeiro vídeo, por favor. Então, como se fossem ferroadas, que ele está lançando para despistar. Pode botar o segundo vídeo também a seguir, com o ferrão desses escorpiões. Então, como descrever um helicóptero naquela época? Como descrever essa aeronave naquela época? Então, a forma que ele tinha mais próxima, um escorpião com ferrões, cabelo de mulher, rosto de homem e tudo mais. Então, essa era a perspectiva da descrição do autor daquele período, daquele século. E nós falamos, temos uma terceira coisa que eu volto a dizer: estamos num contexto de guerras. Estamos no contexto de prisões, estamos no contexto, como já temos tratado nos estudos anteriores, de eclosões, de manifestações, de revoltas contra esse governo. Então, a prisão e tortura naquele período vai aumentar. Então, os helicópteros, eles não foram vistos apenas por João, por exemplo, para dissipar chamas, como acontece hoje, para aplastar incêndios, para mitigar incêndios, mas não é apenas isso, mas também para prender pessoas. E aí, então, as perseguições vão continuar aumentando e as torturas são atestadas por João. Nesse período, nessa época, os sofrimentos advindos das torturas vão ser muito grandes e, como sempre, toda tortura, pessoas vão querer morrer para acabar com o sofrimento, mas isso lhes será impedido. Então, isso mais um aspecto daquele governo do anticristo nesse período. Veja o que diz o versículo 4 e o versículo 5 e o 6 nesse contexto. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. E naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. E também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então, nós tratamos aqui sobre as 5 primeiras trombetas que são tocadas. E vamos falar então da última que estudaremos nesse estudo, nessa manhã, que é a 6ª trombeta. Diz os versículos 13 a 18 desse capítulo 9 o seguinte: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre.
A cabeça dos cavalos era como cabeças de leão, e da sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre, provavelmente tanques. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Bom, volta a falar então sobre essa visão aberta de João, que ele vê os eventos da terra, ele vê os eventos do céu. Uma segunda horda de demônios, então, é solta nesse momento. É liderada por 4 anjos caídos, como o texto diz, e eles têm grande autoridade e poder. E o texto diz que eles são soltos do Eufrates. Eufrates era o nome do rio que antigamente separava figuradamente o Oriente Médio com o Sudeste Asiático. Então era como se fosse uma fronteira imaginária, e era naturalmente o rio que alimentava a Babilônia. E ele separa o Oriente Médio da região mais populosa da Terra. Vale ponderar que os 5 países mais populosos, dos 5 países mais populosos do mundo, 4 estão no Sudeste Asiático, o Oriente Médio, indo para o Oriente Médio. Ou seja, tirando os Estados Unidos, 4 países mais populosos do mundo estão ali naquela região. A China, ela tem 1 bilhão e 430 bilhões de pessoas. A Índia, 1 bilhão e 410 milhões de pessoas, ou seja, a Índia já vai ultrapassar a China em breve. A Indonésia com 275 milhões de pessoas e o Paquistão com 235 milhões de pessoas. Ou seja, grande parte da população mundial não está no Ocidente, como nós conhecemos, está no Oriente, depois do Eufrates. Quando fala então que esses anjos, essa horda vai sair do Eufrates, estamos falando de ações para aquela região que vão acontecer. Ou seja, situações que vão acontecer naquela esfera. E aí nós temos que nos lembrar o seguinte: se nós considerarmos esses 4 países que nós citamos, a China, a Indonésia, a Índia e o Paquistão, o Paquistão e a Indonésia, desses 4, 3 têm arsenais nucleares. Ou seja, a possibilidade com guerra conjunta vai ser de grande destruição naquela região. E quero mostrar para vocês que quando a Bíblia fala de 1/3 da população, é muito interessante nós notarmos. Por quê? Porque atualmente a população mundial, que tem 8 bilhões de pessoas, da população mundial, cerca de 3 bilhões de pessoas estão exatamente daquela região, do Eufrates ao Oriente. Ou seja, 3 bilhões de pessoas, o que dá hoje 38%. Então, tal destruição que vai ser causada, insuflada por esses espíritos caídos, nos seus governantes, e nós temos estudado sobre isso, vamos continuar estudando sobre isso, sobre a influência dos espíritos malignos sobre os governantes. Então, vão ocasionar explosões, destruições, incêndios. Veja o texto que diz aí, né, você pode ver no slide, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saem da boca dos cavalos, e possíveis destruições atômicas. Eu citei os arsenais da China, do Paquistão e da Índia. Mas existe um 4º país no Oriente Médio que tem arsenal nuclear também, que é a Coreia do Norte. Ou seja, o grande estrago que vai acontecer ali, e aí somando tudo que vai acontecer, nós temos tamanha mortandade na Terra. No próximo estudo, nós vamos então falar, no próximo domingo, nós vamos falar a respeito da 7ª e última trombeta. Antes de nós adentrarmos então na última fase do juízo sobre a Terra, nessa dispensação do juízo. Vamos falar então sobre o 3º ai. E no próximo estudo, então, nós vamos falar sobre a 7ª trombeta, que aponta para a mulher vestida de sol, conforme a descrição bíblica. Que Deus possa ter abençoado a sua vida nesse estudo de maneira rica e abundante.